Olá, muito prazer, sou Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em Teologia e sou membro da Igreja Batista aqui em Campos, estado do Rio de Janeiro. Tenho formação teológica e eu gostaria de destacar a lição de número 7, resgatando o respeito entre os membros da família. A revista Palavra e Vida, segundo trimestre de 2018, resgatando os verdadeiros valores da família, do pastor e escritor Nathaniel Sabino, da Convenção Batista Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E a base que o autor tomou, meus caros, é Mateus 7, versículo 2. Versículo 12. E eu vou ler o 2 e depois eu vou ler o 12. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, Resgatando o respeito entre os membros da família, Dizem que respeito, confiança e amor você conquista. Você não impõe, você não compra o respeito, você não compra a dignidade, você não compra a autoridade e nem o respeito, Do versículo do verbo grego, no Novo Testamento é enro, gak, krinmati, krinete, krineteseste, kai, enro, zetro, ou seja, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós devemos resgatar o respeito na família, no outro. Respeitar os membros da família em que sentido? O autor lista aqui alguns pontos, Liberdade de expressão, pontos divergentes, tempo e velocidade do outro, os gostos dos outros, O ser humano é dotado de inteligência e liberdade dadas pelo Criador, por Deus. Assim, não se deve impedir que qualquer pessoa da família emita suas opiniões sobre quaisquer assuntos para os quais já tenha idade para debater, Respeitar a individualidade, o pensamento. Como batista que somos, essa é uma das características, diretrizes que nós chamamos na teologia de axiomas da fé, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, as suas diretrizes e princípios batistas, liberdade de pensamento e expressão, ou seja, o marido, o filho, os pais, eles têm o direito e o dever de respeitar a família, uns aos outros, os pais, os filhos, mas também direito de ouvir, ponderar, aceitar ou não, respeitar, mesmo não concordando, a opinião, a liberdade de expressão do outro. A liberdade de se expressar é um valor que, se não for respeitado e praticado, pode levar a família a criar máscaras e viver de aparências, Ou seja, há famílias que se respeitam na igreja, as famílias, pais e filhos,
que se toleram quando está na igreja entre pessoas que não se conhecem. Mas dentro de casa há um desrespeito muito grande. Devemos respeitar, segundo o autor, o tempo e a velocidade do outro, né? Cada um tem o seu tempo, o seu biorritmo. Não adianta a gente estar em desarmonia com algum membro da família, né? Os cônjuges, os filhos, os pais, os sogros, os cunhados, as cunhadas, os namorados das filhas, a namorada dos filhos. A harmonia familiar exige que todos respeitem mutuamente no aspecto das reações e habilidades ou inabilidade de cada um em particular. Cada um tem o seu tempo de reação, de pensar, de agir. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, né? Introspectivos. Respeitar também o gosto do outro, né? Havia um professor no seminário que ele falava o seguinte, era professor de ética cristã, filosofia e Novo Testamento e grego. Ele falava o seguinte: uns cospem redondo, outros cospem quadrado. Uns gostam do Vasco, outros gostam do Flamengo, outros gostam do Fluminense, que é o meu caso. Outros gostam do vermelho, outros gostam do azul e outros gostam do preto, do branco, mas para o bom andamento da família, do meio social, viver em sociedade, viver em família, e a igreja é um grupo social e familiar também, é uma macrofamília composta de micros ou pequenas famílias. Mas se nós não respeitamos o tempo do outro, segundo aí a lógica do texto da revista, né? Palavra e Vida, que é a revista que nós estamos estudando na Igreja Batista, harmonizar as diferenças pela palavra de Deus, a partir do exemplo dos mais velhos, dos pais, então a família vai viver um caos, não é verdade? Pais e mães, avós, né? Viver em família, eu grifei essa parte aqui, página 39. Viver em família exige renúncia e esforço para harmonizar com os demais. E isso também é um sinal de respeito, né? A minha avó, de saudosa memória, Dona Maria Antônia Barreto, a mãe da minha mãe, da Dona Clarice, ela dizia que o meu respeito, aliás, o meu direito termina onde o direito do outro começa. Eu vou repetir. O meu direito termina, o nosso direito termina onde o direito do outro começa, né? Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Carta aos Efésios 5, versículo 25. Ora, se nós não amamos, nós não respeitamos. E a lição é resgatando o respeito entre os membros da família. E por que eu observo a palavra resgatar aí do título da lição? Resgatando o respeito entre a família aqui. Porque se é resgatar, é porque não há mais respeito, né? Não há mais respeito dos filhos para com os pais, os pais para com os filhos. E como fazer? Amor, perdão. Se você quer o bom andamento da sua família, pais, filhos, avós, responsáveis, se você quer que o seu lar dê certo, seja abençoado, busque na palavra, ore, busque a presença de Deus. O lar, lá no finalzinho, para pensar e agir. O lar deve ser o ambiente mais seguro para uma pessoa, o lugar desejado e valorizado. Ou seja, o nosso lar, nossa família, deve ser para os filhos tal qual como um ninho,
um ninho, um oásis no meio do deserto, de preocupações, de violência, de feridas, enfim. O lar deve ser um lugar que promove o respeito, o princípio de autoridade dos pais e a obediência e o amor dos filhos. Que Deus nos abençoe.